Olá pessoal, novamente aqui, agora não falando do Luigi Pareison. Hoje nós vamos falar sobre um outro livro. Vou tentar fazer com que toda sexta-feira, na medida do possível, eu consiga apresentar um capítulo desse livro, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Como é um livro já muito famoso, muito conhecido, muito debatido, eu queria só deixar algumas coisas explícitas. Os vídeos eles não têm a intenção de debater, conversar com a obra, dizer se eu concordo com as opiniões ou discordo delas. Eu tenho a intenção de trazer resumos, de forma resumida, uma explicação de forma resumida do capítulo, e cabe a você que está assistindo decidir se você discorda do resumo, né? Não posso nem dizer que você discorda do entendimento dela, porque você vai estar vendo uma mediação, um resumo já feito por outra pessoa. Então cabe a você decidir se você concorda com esse resumo da obra dela ou não. Então, sem mais delongas, o capítulo de hoje é bastante curto, até porque eu vou só falar sobre a parte da introdução que tem no volume 1 do livro O Segundo Sexo. Essa introdução ela já nos instiga a algumas perguntas. A primeira pergunta é: realmente haverá mulher? Haverá essa noção de mulher? A Beauvoir ela nos alerta sobre certos pensamentos de sua época, onde se viam que determinadas pessoas do sexo feminino não eram exatamente mulheres, e sim aquelas que cumpriam com determinadas tarefas. Haviam descrições mirabolantes na época dela, e até hoje existem essas descrições mirabolantes do que poderia definir essa condição de ser mulher. Entretanto, ela percebe que quando necessário, quando era preciso se definir uma delimitação do que era homem e do que era mulher, rapidamente essa demonstração ela aparecia. E assim, ela chega a afirmar que mulheres são, assim como homens, são seres humanos. Isso é uma coisa extremamente óbvia. Mas chega até a ser ridículo ter que afirmar isso, mas nós veremos que nos próximos capítulos vai ser uma definição importante. Então, ela afirma que mulheres, assim como homens, são humanos, e que cada um irá se situar de forma singular, e que essas coisas, essa singularidade, não negaria a existência de homens e mulheres. A autora aponta uma ideia curiosa de que os homens não precisam se declarar como tal, nem olharem para suas condições singulares enquanto seres do sexo masculino, porque se é naturalizado que eles são homens sem questionamentos. E não seria também a relação entre homens e mulheres, uma relação de dois polos, porque o homem, na visão de Beauvoir, representa ao mesmo tempo o positivo e o neutro, enquanto a mulher representa o negativo, no sentido que a mulher são imputadas limitações, enquanto não há uma reciprocidade em relação a isso. E por que seria então tão difícil para a mulher se libertar dessa dependência? Os dois sexos, eles nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. Por outro lado, renunciar a certas vantagens recebidas dessa aliança, na visão de Beauvoir, poderia conferir riscos à mulher. Com a liberdade vem os riscos de ser um ser autônomo e de se afirmar enquanto sujeito. Para Beauvoir, a mulher não se reivindica como sujeito porque ela não possui meios concretos para tal, se contentando em seu papel de outro. No século XIX, já no final do capítulo, nós temos a tão falada Revolução Industrial, e com isso a participação da mulher no trabalho. Nesse contexto, nós temos a saída do terreno puramente teórico das reivindicações feministas, algumas que já começavam a engatinhar nos séculos anteriores, e passamos a reivindicações baseadas em fundamentos econômicos, que encontra um agressivo contra-ataque tanto dos burgueses quanto dos próprios homens, dos homens operários, que viam as mulheres como suas concorrentes de trabalho.
Para Beauvoir, a visão que o homem da sua época possuía, ela tinha um certo revestimento de dignidade social, perdão, que o do homem que respeita a sua mulher enquanto esposa e enquanto esposa vê na vida conjugal a marca da liberdade da mulher, mas que essa liberdade ela duraria até o momento e essa igualdade também duraria até o momento em que entraria algum conflito com a mulher, onde o homem passaria então a usar da sua autoridade para negar aquela pretensa igualdade à mulher. Por isso, Beauvoir considera tão difícil confiar na palavra de um homem que se considera feminista, por exemplo, quando eles colocam as questões femininas como meras querelas. Porque, veja bem, se você está dentro de uma querela, é porque você não está raciocinando bem. Logo, se as questões feministas são meras querelas, elas teriam um caráter de mais de irracionalidade do que de racionalidade. E dessa forma, concluindo a introdução, que a Beauvoir nos situa, ela informa que devemos, então, partir do zero para definirmos essa noção de mulher. Não utilizarmos as noções já vagas que já existem, como essência feminina ou sagrado feminino. E, bom, nos próximos capítulos a gente vai ter discussões muito interessantes. Inclusive, eu recomendo que, se eu conseguir postar o vídeo sexta-feira e se alguém tiver assistido a isso, não deixe de ver o vídeo da próxima sexta, onde eu vou falar sobre o capítulo 1, que é um capítulo emblemático nesse livro e é um dos capítulos mais importantes. Então, se você não quiser ver mais nenhum outro vídeo, pelo menos veja do capítulo 1, ele é realmente muito emblemático. Então, é isso aí, o vídeo de hoje vai ser mais curto e muito obrigada.